segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 35 de História do segundo ano. Vamos lá? Então, profissões, muitas histórias, é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, compilar histórias do quê? Da família, né? Ou da comunidade, registradas em diferentes fontes, ok? E para nossa atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de história, uma folha de sulfite e os seguintes materiais: lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então não se esqueça, né, da nossa regrinha. Se usar a folha de sulfite, o que tem que fazer? Anexar junto ao caderno, isso mesmo. Então vamos comparar profissões que existiam no passado e as que existem no presente. Já pensou? Sabia que tem muitas delas que hoje em dia já nem existem mais. Isso mesmo. Então vamos ver as profissões que não existem mais ou que estão o quê? Sofrendo transformações. Que transformações são essas? A tecnologia, né? A tecnologia trouxe o quê? Grandes avanços e grandes o quê? Transformações, né? Para diversos setores, diversas profissões, tornando, né, algumas extintas e que futuramente é bem provável também que algumas profissões que nós temos hoje, talvez no futuro não existirá mais, né? Então, esse avanço de tecnologia vai fazendo com que o quê? Com que as coisas vão se mudando, se moldando e inovando, certo? Então, olha só. Ascensorista. Que profissão é essa? Alguém já ouviu falar? Olha só, ascensorista. Então, ó, sobe. Um sorriso gentil recepcionava quem entrava, sabe aonde? No elevador. Isso mesmo. Quem passou dos 50 tem aonde? Tem na memória a figura do assessorista, com uma manivela na mão à disposição. Para quê? Para abrir e fechar a porta de treliça de metal. Ainda há profissionais em atividade. Sabiam disso? Mas exatamente 12.593, segundo a RAIS, né, Relação Anual de Informações Social, em 2015, tá? Do Ministério do Trabalho. Então, boa parte trabalha em equipamentos bem mais modernos do que nos anos 50, certo? Então, lá, ó, eles tinham que andar com o quê? Com uma manivela, né, na mão, à disposição de abrir e fechar a porta, ó. Vejam só a fotografia de como que é essa profissão. Então, é uma pessoa que fica onde? Ela fica no elevador, né? Aqui na nossa cidade não é comum, mas em centros grandes como Joinville, Curitiba, ainda existe muito onde? Em prédios comerciais, né? Tem uma pessoa em hotéis também, né? Tem uma pessoa que fica onde? Fica ali no elevador, aperta o botão, né? Você fala qual andar, né? Ele vai perguntar que andar deseja. Vai lá e aperta. Então, você não tem o quê? Essa função, esse trabalho né, de apertar no botão de sobe e desce. Mas eu não sei, mas e vocês? Eu acho muito legal quando a gente pode apertar no botão do elevador, né? Escolher o andar que quer ir. É divertido, não é? Então, nesses casos, só o assessorista que tem o acesso, ok? E essa outra aqui, então? Datilógrafo. O que será que é isso? Datilógrafo? Alguém tem um palpite aí do que será que é? Então, na CBO, que é uma classificação brasileira de ocupações, né, do Ministério do Trabalho, é o quê? É o operador, sabe do quê? Disso daqui, ó, de uma máquina de escrever. Olha só. Então, o que eles fazem? Registram e transcrevem informações, né?
é um dos dados que estão na descrição, então, dessa ocupação, né? Então, quem faz, antigamente tinha até, quem puder perguntar para os avós, né, para os pais, existia um curso que se chamava datilografia, que é para quê? Para aprender a digitar, né? Hoje em dia, nós temos o quê? O teclado do computador ali, né? Você vai aprender uma aula de digitação. Por quê? Uma aula de digitação. Porque começa assim, ó, A, S, D, F, G, tá? A prof fez, então a prof, né, sabe. Depois tem a outra mão. Então, porque a maneira correta é o quê? É a gente usar as duas mãos para escrever, tanto na máquina aqui, quanto aonde? No teclado do computador, certo? Então, a gente não pode ficar assim, ó, só com o dedo lá, ó, comendo milho, né? Procurando as peças, as teclas. Então, tem uma diferenciação, né? Com que dedo a gente usa para cada tecla, desculpa. E isso, depois que você aprende, fica tão automático que você consegue fazer o quê? Digitar, ó, olhando para a tela, que é o correto, né? Sem olhar para o que está sendo escrito, né? Claro, aqui eles tinham que digitar olhando, né? Tinha corretor? Tinha, mas já era mais difícil, né? No computador a gente só volta ali, né? Apaga a letra que escreveu errado e tá tudo certo, né? Então, segundo o Ministério, 111.654 profissionais nessa área no Brasil em 2015, pouco menos que os 13.159 em 2013, mas boa parte o quê? Deles já sem o Olivetti, tradicionais máquinas italianas que viraram o quê? De colecionador. E sim aonde? Com computadores, né? Então ainda existe esses profissionais que são, né, os datilógrafos mas consequentemente, né, eles não trabalham mais com a máquina, como essa daqui. Então trabalha onde? No computador. Por que ainda existe essa profissão? Porque é necessário, ó, então, que a pessoa saiba digitar, né, escrever com os dedos corretamente, que ela consiga fazer isso o quê? Com rapidez, com prática, ó, olhando na tela, certo? E, ó, olhando ali e não ficar olhando aqui. Por quê? Porque depende da função do seu trabalho. Digamos assim, você está atendendo alguém, você precisa digitar alguma coisa. Então, o correto não seria você ficar assim, ó, só olhando ali, né, o que você está escrevendo. Você tem que olhar para o teu cliente, né? Uma das profissões também que usa datilografia é lá na justiça, né, no fórum, quando tem audiência, tem alguém que está o quê? Tá escrevendo tudo o que acontece. Então, essa pessoa tem que ser bem rápida na digitação para conseguir acompanhar toda a fala. Olha só o exemplo, né? Que legal. Leiteiro. Essa foi fácil, né? Quem sabe o que é um leiteiro? Ah, legal. Então, o que o leiteiro fazia? Ele passava quando? Bem cedinho com o recipiente, né? Do produtor ou do próprio consumidor. Como? Preenchido com leite fresco, né? Então, o leiteiro é aquele que todo dia entregava o quê? O leite em casa, né? Vinha com veículo motorizado ou carro de boi, dependendo do local e da época. E muitas vezes se tornava o quê? Um amigo da família, né? Já ficava chegado e se tornava amigo da família. Então, a ocupação não desapareceu por completo, né? Então, segundo a CBO, está como? No guarda-chuva, né, de vendedor ambulante, que reúne então o quê? Outras atividades, como camelô e vendedor de cachorro-quente, né? Então, no total, com o camelô, vendedor de cachorro-quente, somos-se 7.612 profissionais, certo? Então, olha só, né? A função, então, do leiteiro, lá ia ele levando leite, né? Hoje em dia, a gente compra, tem o leite como? De caixinha, né? Então, naquela época, tinha que pegar o leite, né? Ferver, para daí depois consumir. Quem mora numa área rural, com certeza que ainda tem o quê? Esse gostinho, né? Delicioso de um leite fresquinho, né? Porque muda bastante com o de caixinha. Confesso para vocês que até alguns anos atrás,
lá no meu sogro, ele comprava leite direto do leiteiro, porque o leiteiro era vizinho dele, então todos os dias ele tinha o quê? Tinha o litro de leite. Que legal, né? E eu conheço também uma pessoa, né, do meu convívio, então quando ela tem o leite, normalmente a prof não tem costume de estar comprando, mas ela vende também. Mas eu compro queijo, nata, manteiga, tudo caseiro, então feito como? Por uma pessoa assim como essa profissão que tinha. Então ainda existe os poucos, né? 4, jornaleiro. Então quem que vocês acham que é um jornaleiro? Não é a pessoa que fica na banca. Se você tem mais de 60 anos, né, que não é o caso de nenhum de vocês, e puxar pelas memórias, né, então ali, né, os avós de vocês, vai se lembrar quem ficava onde? Nas calçadas. Então o jornaleiro ficava na calçada. Geralmente era um menino, certo? Então ele ficava com o quê? Com as edições mais recentes do jornal. Em centros de grandes cidades, abrigavam dezenas deles, que tornavam o acesso à informação como ainda mais fácil. Eles desapareceram das ruas, mas ainda fazem parte da CBO, que tem fins estatísticos e de monitoramento, né? Então eles pertencem agora ao quê? À classe do vendedor ambulante, né? Quando tem aquela pessoa que você encontra na rua, que quer te vender um docinho, quer te vender um chaveiro, quer te vender alguma coisa, então passou para essa classe do jornaleiro, certo? Então olha só, então, né, naquela época lá, os meninos ficavam lá, ó, vendendo, oferecendo, né, para as pessoas que passavam na rua. 5, telefonista. Olá, gostaria de fazer um DDD a cobrar para o número? Pois é. Até os anos 80, havia alguém do outro lado da onde? Da linha, que ajudava a fazer então essa conexão. Sempre solicita, tinha o quê? Ela tinha o acesso aos códigos de área e país, que permitiam completar a ligação e dispensavam o quê? O usuário de memorizar esses dígitos, então, né? Elas tinham o quê? Na cabeça, fone e microfone, certo? E em sua frente, os cabos dos painéis, botões e luzes, nós já vamos ver na foto. Então, hoje, com o quê? Com a tecnologia, com a automatização das áreas, há 56.575 telefonistas, segundo o Ministério do Trabalho, tá? Então, tem muito por quê? Porque se enquadra, né, a outras funções, né, como o marketing, né, aquele telemarketing que fica ligando ou quando a gente liga, certo? Então, olha como é que era naquela época. Ligava lá, daí tinha o cabo, elas tinham que colocar no buraquinho certo. Viu só? Que legal, que diferente, né? 6. Arquivista. Onde está o seu álbum de fotos tiradas nos últimos 3 anos? Essa pergunta ajuda o quê? A entender as alterações pelas quais o processo de organização de documentos e informações passou nas últimas o quê? Décadas. Isso mesmo. Então, os arquivistas eram os verdadeiros guias nas salas repletas de gavetas e papéis, segundo Bureau of Labor Statistics, secretária do governo, então, né, dos Estados Unidos, que reúne o quê? Os dados de trabalho. A ocupação deve ser reduzida a 1/4 na próxima década ainda, né? Por quê? Porque ali estava a pergunta, né? Aonde está o álbum das fotos tiradas nos últimos 3 anos? Os nossos álbuns de foto ficam aonde? Muito provável que aonde? Na nuvem, né? Quando se salva no programa lá, né? Que pode ir para a nuvem, ou fica arquivado na memória do celular, né? Quando imprime, temos aonde? Impresso, mas no mais fica nesses lugares, né? Então, antigamente, olha, toda a documentação, toda a papelada ficava como? Arquivadinho assim, e tinha uma pessoa responsável por isso, certo? Então, hoje em dia, os documentos, as coisas, né, ficam salvos aonde?
em pastas, né? Aonde essas pastas? Na internet, em arquivos, em e-mails, certo? 7, lanterninha. O que será que é lanterninha? Então, o nome já diz o quê? Tudo. Era a pessoa de lanterna na mão que orientava o espectador para ocupar seu lugar aonde? Na sala do cinema. Ele auxiliava quem chegava atrasado, quem queria só comprar pipoca e voltar, ou quem desejava ir ao banheiro também. Então, também colocava ordem no lugar, sinalizava quando o pé estava na poltrona da frente e se havia muito bate-papo na sessão e se havia casais muito animados durante o filme, né? Então, ó, lá ficava ele, de olho, vigiando todo mundo. 8, fotógrafo lambe-lambe. Nossa, o que é isso? Então, encontrá-los atualmente requer o quê? Muito esforço, especialmente porque pelo seu equipamento, né? Conhecido como máquina caixote, é pouco acessível, mas há locais que ainda contam com o fotógrafo, né? Que em praças, parques, feiras fazem retratos de indivíduos ou de famílias, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, a deliberação de 135/2011 torna a ocupação que um bem cultural e material. Que família não tem guardada uma foto feita por um lambe-lambe? Olha só, então como é que era, né? O fotógrafo colocava, né, aquele tecido preto atrás ali, né, e batia aquela foto, que depois vira, né, aquele porta-retrato que tem nas casas dos avós, normalmente, né? Então, tem outras profissões que também correm o risco do quê? De serem extintas com o avanço da tecnologia que nós já falamos, né? Então, nessa aula, nós vimos o quê? Sobre as diferentes profissões e as muitas histórias que elas trouxeram. Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a nossa próxima aula.